Queria estender o meu bom sábado a você. Tenho certeza que você não veio aqui hoje apenas a passeio. Quando nós nos movemos dos nossos lares e viemos à casa de Deus, nós não viemos aqui apenas a passeio. O primeiro propósito de Deus é nos trazer para que Ele possa nos alcançar com a sua palavra. Tenho certeza que durante essa semana aconteceram várias coisas na tua vida, como também aconteceu na minha. Mas o Espírito Santo, ele é incansável. Ele foi aquele quem Deus deixou para ser o nosso consolador, o nosso mediador, aquele que nos mostra onde nós erramos e aonde também podemos acertar. E eu tenho certeza que durante essa semana, Ele insistentemente tocou no seu coração para que você não desistisse de estar aqui nesta manhã. Você está no melhor lugar. Você está aos pés de Jesus. E quando nós estamos aos pés de Jesus, nós alcançamos tudo aquilo que queremos. Talvez não da forma que queremos, mas da forma que Deus acha melhor para mim e para você. Que você aproveite e se deleite de cada momento que Deus permitiu que você estivesse aqui. Não se permita sair daqui sem ouvir a voz de Deus. Se você não conseguiu fazer isso até agora, se permita, se esvazie de você e permita que Deus alcance seu coração. Muito bem. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Assíria, como aquela província que está em guerra agora neste momento, mas que não gosta de guerra. Aliás, eu gosto muito de paz. Não gosto nem de discutir. Mas sou da igreja lá de Osasco, não sou aqui do centro, né, de São Paulo. Sou de uma igreja pequena, ali no Jardim Veloso. Mas essa igreja me acolheu há 30 anos atrás. Em meio a algumas dúvidas em que eu tinha, foi lá que Deus me mostrou quem era Ele e o que Ele poderia fazer na minha vida. E por isso, no dia 22 de setembro de 1994, ao ser batizada, o meu pacto com o meu Deus foi que eu iria aonde quer que Ele mandasse e eu faria aquilo que Ele quisesse. Então, independente das circunstâncias, aonde Ele me pede para ir, eu vou. Sempre que a Simone, muito carinhosamente, me convida a estar aqui, eu venho. Porque quando alguém te convida para pregar, ou para cantar, ou para fazer algo dentro da igreja, não é aquela pessoa que está te convidando, mas é Deus. Deus que fez com que ela lembrasse de você. E por algum motivo, para que Ele pudesse fazer algo, não é na vida da igreja através de você, mas primeiramente na sua vida. Então, onde quer que Ele me mande, eu vou. Aconteceram várias coisas para que eu não pudesse estar aqui hoje. Meu carro quebrou, fiquei doente, não conseguia falar, pode reparar que eu ainda estou fanha, mas como tudo é propósito dEle, é Ele que conduz tudo. Então, Ele tem que resolver tudo também. E cá estou. A Simone me convidou há mais ou menos 1 mês e meio atrás. Meu marido e meu filho estiveram aqui uns dias atrás também. Hoje estou só porque o meu filho está pregando lá onde eu congrego. E aí eu tive que vir sozinha. E eu preparei um sermão. E eu não sabia nem o que iria acontecer hoje. E também não sabia o assunto da lição. Quando a lição chegou essa semana para mim, que eu vi o assunto da lição, eu fiquei, será que eu vou pregar o que eu iria pregar? Ou vou deixar, pedir orientação divina e pregar outra coisa? Mas como é Deus que sabe de tudo, e Ele já sabia do assunto da lição, eu disse, vou pregar esse sermão mesmo. Então nós vamos fazer um contraponto sobre 2 paralíticos que vocês estudaram na lição da Escola Sabatina. Mas como eu disse, eu já tinha montado esse sermão um tempo atrás. E como veio ele para hoje, eu falei, vou pregar. Porque Deus talvez queira reafirmar na vida de alguém algo que a pessoa está buscando. E eu queria convidá-los a ler comigo o primeiro capítulo que está lá em João 5, de 1 a 9. João 5, de 1 a 9.
E a leitura inicia-se assim. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jaziam multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse as águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então Jesus lhe disse: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Essa parte do aquele dia era sábado nós não vamos estudar hoje. Mas eu queria me atentar aos detalhes dessa história. A história conta de um certo homem que já havia quase toda a sua vida enfermo. Essa enfermidade não era qualquer enfermidade, ele não andava, né? A palavra de Deus diz que ele não se mexia de um canto para outro. Mas esse homem, no entanto, ficava junto a outras pessoas da comunidade, num lugar que a Bíblia diz que tinha 5 pavimentos, e lá se encontrava vários tipos de pessoas enfermas. Esse lugar que é chamado Tanque de Betesda era como se fosse um refúgio para aquelas pessoas. A sociedade não tratava, a comunidade não ajudava, e elas ficavam ali apenas se ajudando entre elas. Se a gente for ler lá nos históricos, diz que aqueles que andavam conseguiam comida, traziam para eles. E aqueles que não andavam comiam daquilo que traziam. Era como se eles tivessem uma comunidade só deles ali, de pessoas doentes, que a sociedade não queria saber, os sacerdotes, os líderes religiosos também não ajudavam. Não é como hoje, que a gente encontra ajuda onde quer que nós vamos, né? Era muito diferente. Essas pessoas eram desprezadas pela sociedade porque, para a sociedade, eles tinham pecado gravemente e mereciam estar naquela condição. Era assim que eles eram julgados. Pessoas com pecados graves, talvez os seus pais tinham cometido, e eles estavam ali carregando o fardo dos erros que os pais haviam cometido. Era dessa forma que eram colocados. E essas pessoas estavam ali, aguardando que aquelas águas se mexessem, e aquele que pudesse ser mais rápido, e era assim, cairia dentro do tanque, era assim que eles esperavam, e aquele que caía primeiro, eles eram curados. Seria curado e saía da lição. A história relata a história de um único homem, né? Eles tratam com carinho de um único homem, não diz o nome, não diz de onde era, mas diz que esse homem estava ali há 38 anos, esperando o mover das águas e esperando que alguém o colocasse dentro do tanque. Sabe, meus queridos, a espera é algo, não sei para vocês, mas para mim é algo angustiante. Quando você me promete uma coisa e eu tenho que esperar por isso, eu fico ali angustiada, ansiosa, sem ver a hora do dia chegar para que eu possa receber aquilo que me foi prometido. E a gente falando de pessoas em situações comuns, normais, né? Andando de um lado para o outro. Agora você imagina uma pessoa num estado mórbido, aguardando, esperando a ansiedade que esse homem tinha para que pudesse alguém ajudá-lo a entrar naquele tanque e ele ser curado. E talvez ele saísse saltitando. Nós não estamos falando de 38 dias, são 38 anos de espera. 38 anos. Metade do tempo de vida dele, talvez. Mas Jesus era uma pessoa movida, né? Ele não ficava parado num lugar só. Era um homem de ação. E a palavra diz que Jesus já vinha de outros lugares, mas passava por ali, por Jerusalém. Entrou dentro desse lugar e lá Jesus pôde, todas as vezes que eu leio sobre Jesus, eu fico imaginando Jesus olhando para aquelas pessoas, tentando passar o amor através do olhar, porque é assim que eu imagino Jesus.
Ele chega, não é como a gente que chega e olha, né? Mas Jesus, ele chegava e tentava passar para aquelas pessoas o amor através do seu olhar. Jesus chega até aquele homem, diante de tantos doentes que estavam ali. Mas Jesus olha unicamente para ele e pergunta se ele quer ser curado. E aí eu fico imaginando, você está doente, a sua única possibilidade de cura está ali. Alguém te pergunta, você quer ser curado? A resposta seria automaticamente sim. Mas aquele homem, ele aproveitou o momento dele e ele se delongou ainda em falar assim. Ele não disse assim, Senhor, eu quero ser curado. Ele disse assim, Senhor, eu fico aqui esperando as algas se moverem, mas não tem ninguém que me pegue e me coloque no tanque. Ele queria dizer, então, eu nunca vou ser curado, mas eu estou aqui na espera. Jesus olha para aquele homem, imagino novamente com muito carinho, e diz assim, olha, então, levanta-te, toma o teu leito e anda. Vocês conseguem imaginar a alegria desse homem? A gente está falando de uma cama. E eu fico imaginando que as camas do passado não são iguais de hoje, né? Eram como se fossem esteiras. Não eram camas como as que nós dormimos hoje. Também não pesaria. Mas aquele homem tomou a sua cama. E eu fico imaginando aquele homem saindo, pulando, talvez tutibiando, porque ele não sabia mais andar. Não sabia andar. Como é que ele ia se equilibrar? Mas a história diz que ele levantou e saiu andando. Queridos, 38 anos, aquele homem ele não perdeu a esperança de que aquelas águas se moveriam e que alguém o colocaria lá dentro. Ele não perdeu a fé de que um dia ele poderia ser curado daquela forma. E aquele grande dia então chegou. Em outro ponto, Jesus agora estava em Cafarnaum. Toda vez que eu vou falar esse nome eu gaguejo, gente. Cafarnaum. E lá Jesus se deparou em outra situação. Também envolto de muita gente ao seu redor. Jesus, ele vivia rodeado de gente. Você não encontra histórias de Jesus, enquanto ele pregava da sua palavra, ele sozinho. Mas ele sempre estava rodeado de pessoas. A maioria dessas pessoas, elas tinham a necessidade de cura física, espiritual, mas a maioria estava ali apenas para verificar onde é que Jesus ia errar. Tinha aqueles que ali apenas por curiosidade, seguindo a multidão para verificar onde iam ser as falhas de Jesus. Alguns até encontravam, porque achavam que Jesus estava falhando. Mas nós estamos falando de um Deus de amor, que não escolhe dia, não escolhe hora, e não escolhe momento nenhum para fazer um milagre na sua vida. Quando nós nos ajoelhamos, o céu se abre para que possa ouvir o seu coração bater mais forte quando você ora. Quando nós nos ajoelhamos e clamamos a Deus por um milagre, seja ele qual for, porque para alguns o seu milagre pode ser pequeno, mas para Deus o seu milagre é significante. Deus, ele coloca significado em tudo aquilo que você quer e almeja. Então não se detenha em não pedir para Deus. Não limite os desejos que estão no seu coração. Não se limite, não se envergonhe daquilo que você acha que não tem importância para Deus. Aquilo que está dentro do seu coração é grandioso demais, porque Deus valoriza demais. Então ajoelhe e clame ao Senhor da maneira que você está. E se de repente você está sem força, não consegue sequer falar, apenas se ajoelhe. Porque Deus nas entrelinhas vai entender tudo o que você quer. E lá em Cafarnaum, novamente, Jesus estava dentro da casa de Pedro, lotado. Fica imaginando a aglomeração de gente, um calor danado, né? Porque para aqueles de lado de lá o sol não brinca. Mas a casa de Pedro, aglomerada de gente, Jesus lá dentro falando e as pessoas balbuciando, uns querendo ouvir, outros querendo apenas olhar, outros fofocando ali do lado. E aí então, algo inédito acontece. Enquanto Jesus falava, no meio daquela multidão tinha um homem. A Bíblia diz que esse homem ele não se movia, diferente daquele outro que ele conseguiria se mexer, esse não se movia. Se nós fôssemos trazer para a ciência de hoje, ele seria um tetraplégico. Estava acamado, deitado.
E aí, então, aquele homem buscava também a cura. Todos que resolviam encontrar com Jesus buscavam a cura. E aquele homem, não diferente, queria também a cura. Mas como que ele ia chegar até Jesus em meio a tantas pessoas e sem se mexer? De repente, a Bíblia diz que apareceu 4 homens. A Bíblia não chama eles de amigo. Não é engraçado? A Bíblia fala assim, ó, apareceu 4 homens carregando uma cama. Lá, eles deixam assim no teto, já é de praxe, uma forma do teto se abrir para que eles possam peneirar a cevada. E ali também fica uma escada para poder facilitar a subida para esse telhado. Esses 4 homens subiram, pegaram essa escada, subiram esse homem e desceram ele do meio daquela multidão. Então a multidão ela foi obrigada a abrir para a cama descer. Então, aquilo que já estava apertado, mais apertado ficou, não é assim? E Jesus então se deparou com alguns farelos caindo em sua cabeça e uma cama descendo até os seus pés. A primeira coisa que Jesus fez para aquele homem: seus pecados estão perdoados. Levanta-te, pega o seu leito e anda. 2 homens na mesma situação e em condições diferentes. O primeiro homem, embora ele tivesse sem condições de se mover, porque a sua perspectiva era pouca, mas ele tinha fé. O segundo homem, ele precisava de auxílio para que ele pudesse se mover. Mas aqui vai trabalhar a fé de segundos, não é a fé do homem. O primeiro, Deus trabalhou a fé dele, porque ele acreditava e ele esperava que aquelas águas iam se mexer para que ele pudesse ser curado. Nesse segundo, aqueles 4 homens acreditaram que aquele homem fosse curado. Jesus, naquele dia, realizou 2 milagres em fés diferentes. E aqui nós vamos trabalhar a minha fé e trabalhar a fé dos meus amigos. Quando a igreja vem e fala assim, igual o irmãozinho veio aqui e fez a oração intercessória. O que é você interceder por alguém? É quando aquela pessoa ela não consegue fazer isso por ela. Então você faz. E o céu da mesma forma vai se mover, porque você se preocupou com alguém. Nós somos uma comunidade. E na nossa comunidade nós temos a prática da oração pelos outros. Quando alguém chega aqui e fala, olha, eu preciso que ore por alguém da minha família que está enfermo. A igreja inteira ela se propõe a orar. E aí o céu se abre, porque você colocou o seu joelho no chão por alguém. Esses homens que nós consideramos amigos desse paralítico, além deles terem exercitado a fé para curar aquele homem, eles também exercitaram a amizade. Porque somente um amigo pode fazer isso. Subir um telhado, abrir, descer. Porque vamos imaginar o peso desse homem. Há tanto tempo deitado numa cama. Vamos imaginar que ele também não fosse pequeno. Vamos imaginar a dificuldade de subir pela escada, de chegar até o telhado, de depois equilibrar aquela cama para descer até Jesus. Somente por amor é que se faz esse tipo de atitude. Somente por amor é que faz a nossa fé mover. Somente o amor de Jesus embutido em nossos corações é que faz com que nós nos preocupamos em orar um pelos outros. Às vezes você não vê um irmãozinho aqui na igreja e você fala, poxa vida, o irmão fulano de tal não veio hoje. Será que está acontecendo alguma coisa? Agora a gente tem muitas facilidades com o tal do WhatsApp, né? A gente pode mandar uma mensagem perguntando se está tudo bem. Nós podemos demonstrar o amor de Jesus de diversas formas. Mas a maior delas é quando nós nos colocamos em oração por alguém. Às vezes a pessoa nem sabe que você está orando. Mas de alguma forma é movida o seu coração para que ela possa entender que ela não está só. Jesus é algo fenomenal na vida da gente. Fenomenal. Ele faz coisas que a gente não pede e na proporção que a gente talvez nem imaginou receber.
Ele atende os nossos desejos de uma forma única. Ele não atende eu e você na multidão. Ele atende de uma forma única. A multidão é quando nós estamos aqui no meio da igreja. Mas quando Ele enxerga o seu coração, Ele te atende unicamente você, no seu pessoal. Ele não dialoga com você na comunidade. Ele dialoga com você no pessoal. Porque somente Ele que sabe de você. Somente Ele que te conhece. Eu vou chegar aqui e vou perguntar para você, está tudo bem? Você vai falar para mim que está tudo bem. Mas muitas vezes o seu coração está apertado, angustiado. Mas Ele sabe que não está. Queridos, o nosso Jesus, Ele está à disposição todos os dias e todos os momentos para nos atender prontamente. Nós estudamos dentro da palavra de Deus que a fé, ela vem pelo ouvir. E quando a gente ouve dos milagres de Jesus, não tem como nós não acreditarmos que Jesus não realizará milagres nos nossos dias. Não tem como nós não acreditarmos que Jesus faz milagre na minha vida e na sua todos os instantes, todos os minutos. A última vez que meu marido esteve aqui, que ele pregou aqui, nós estávamos indo embora para casa, ali conversando, falando dos momentos aqui, porque a gente gosta de vir aqui. A gente prega nas igrejas e a gente acaba se tornando parte dela. É uma coisa muito louca, né? E nós estávamos indo embora. Tem uma ponte que liga ali a zona norte de Osasco com a zona sul, mas é uma ponte estreita. E eu estava sentada no banco de trás, olhei pelo retrovisor e falei assim, ô Gilson, tem um motoqueiro que ele quer passar. Só que tinha um carro à nossa direita, nós estávamos na esquerda, perto do guarda-reio, e o motoqueiro insistindo em passar no meio da gente. Não tinha como a gente reduzir para ele passar e não tinha como a gente acelerar para ele passar. Não sei de que forma, o motoqueiro enroscou com a mochila no nosso carro e ele pulou por cima do nosso carro e foi parar na frente do carro. Eu só dei um grito, né? Porque é a única coisa que eu sei fazer. E o Gilson freou o carro rapidamente, porque se ele continuasse, ele iria passar por cima do motoqueiro. E aí a gente atordoado, sem saber o que fazer, de repente apareceu dois rapazes do meio do nada, assim, entrou na frente dos outros carros que estavam passando e começou a recolher as coisas do motoqueiro. Um pegou a moto, levou para lá, o outro pegou o motoqueiro, já foi recolhendo, porque o coitado do motoqueiro estava atordoado. Ficamos ali durante um período para tentar ajudar o motoqueiro, trazer resgate, essas coisas, embora ele não tenha machucado gravemente, graças a Deus, mas ficou todo arranhado. E enquanto a gente aguardava ali, eu fiquei pensando, como Deus age na vida da gente, né? Se não desse tempo da gente frear, a gente teria talvez causado um transtorno maior para aquele motoqueiro. Talvez ceifado a vida dele. Mas Deus foi tão misericordioso que mandou duas pessoas que a gente não conhecia, do nada, que nos ajudou a parar os carros, que tirou o motoqueiro dali. E se as pessoas acham que isso não é milagre, eu afirmo com veemência que é. Porque para você tirar a vida de alguém é muito rápido. E para você passar por esse trauma é muito maior ainda. A gente até fez amizade com ele. De vez em quando eu pergunto se está tudo bem, né? Se ele sarou dos arranhões. Mas tudo na nossa vida é um segundo só. Tudo na nossa vida é por um minuto. Da mesma forma que Jesus chegou naquele minuto e mudou a vida dessas duas pessoas, Ele também muda a minha vida e a sua em minutos. E Ele está disposto a mudar a minha vida e a sua. Talvez nós achemos que porque estamos aqui a nossa vida está totalmente transformada, mas não está. Nós precisamos de transformação todos os dias. Nós precisamos de transformação para aceitar os defeitos dos nossos irmãos. Nós precisamos de transformação para aceitar os nossos erros. Nós precisamos de transformação para aprender a amar o nosso próximo mais que a nós mesmos. Nós precisamos de transformação para poder entender que as limitações do outro não são as mesmas que as minhas. Nós precisamos de transformação todos os dias para que nós possamos alcançar o reino dos céus na perfeição que o nosso Senhor Jesus quer. Então a nossa caminhada ainda está aqui. A palavra de Deus diz que todas essas lutas que nós vemos acontecer na televisão, todas essas maldades, todas essas atrocidades, é só o princípio de tudo isso que nós vamos ver até o final dos tempos. Se isso tudo ainda nos assusta,
precisamos nos preparar porque vai piorar. E essa é a parte pior. Porque quando a gente vê pessoas sendo machucadas, a gente fica a pensar, meu pai, se ainda vai acontecer pior, como é que nós devemos nos preparar? Mas nós devemos nos preparar, porque em meio a tudo isso, às vezes pode ser um dos nossos. E como é triste você pensar que pode ser. Nós precisamos nos preparar, porque o nosso Jesus disse que Ele está à porta. E quando alguém está à porta, é porque ele já está com a mão na maçaneta, pronto para abrir. Queridos, nós não temos mais muito tempo para ficar brincando. Se nós temos problemas, precisamos ser curados fisicamente, espiritualmente, se nós precisamos ser curados emocionalmente, agora é o momento. Nós precisamos ficar como esse rapaz, o primeiro, ficou ali, esperando que Jesus vá nos curando das nossas deficiências. Porque às vezes nós andamos, temos raciocínio lógico, nós falamos muito bem, mas às vezes as nossas atitudes são as nossas deficiências, as nossas ações são as nossas deficiências, o nosso orgulho são as nossas deficiências, o nosso não saber perdoar são as nossas deficiências, a nossa falta de amor também é a nossa deficiência. Não podemos achar porque estamos aqui já estamos perfeitos e salvos. Mas nós precisamos entender que nós estamos aqui na oportunidade de permanecermos salvos. E para que isso aconteça, tem que haver a mudança na minha vida em 100%. Sabe aquele negócio de você falar para Deus, Senhor, me quebra e me refaz, porque vai doer? E muitas vezes a gente não pede isso para Deus porque a gente sabe que vai doer. Mas nós precisamos, porque o nosso lugar não é aqui. E para que eu possa morar no lugar que o meu Deus disse que foi preparar para mim, eu tenho que estar em contraste com aquilo que Ele planejou para mim também. Então, muitas vezes eu estou paralítico, estou cego, estou coxo na minha adoração, na minha servidão, na minha obediência. E é disso que Jesus vem falar nessa manhã para mim e para você, trazendo o contraste dessas duas histórias. Ele quer nos dar a cura, mas Ele não quer curar apenas do lado de fora. Ele quer que nós interiormente sejamos curados. Ele nos olha e sabe no que eu preciso ser transformada e que preciso ser mudada. E Ele vai criar situações para que essa transformação ocorra. E é por isso que dói. Porque em algumas situações, Ele vai usar os nossos. Em algumas situações, Ele vai usar a nossa família para que eu seja transformado. Jesus ainda passeia por essa terra. O Espírito Santo dele ainda passeia por essa terra. Insiste comigo e com você todos os dias. E ele vai nos mostrando. Eu e você, nós sabemos aonde nós precisamos ser mudados. Mas muitas vezes nós achamos que tudo aquilo que eu venho fazer aqui, está tudo certo. Eu sou bom. Eu não sou bom. Se Deus ele não tiver misericórdia da minha vida, se Ele não me der a oportunidade de exercitar todos os dias, eu não consigo almejar o céu. Eu não consigo enxergar o céu. Eu não consigo querer estar no céu. O que faz com que esse desejo exista em mim é a misericórdia do meu Jesus. São os amigos que oram por mim. São os amigos que oram pela minha família. São os amigos que às vezes nos liga e fala, Síria, tudo bem com você? Nós estamos orando por você nessa noite. Isso é a misericórdia de Deus na nossa vida. Então, queridos, nesta manhã, eu queria fazer um convite para você. Eu queria convidá-los a entregar a sua vida para Jesus de verdade. Mas eu já sou batizado. Ok. Está tudo certo. Louvado seja Deus. Mas quando a gente fala da entrega, era aceitar a mudança que Jesus quer fazer. Quando a gente fala da entrega, é aceitar o querer que Jesus quer para você. Quando a gente fala da entrega,
é aceitar os desejos que Jesus tem para você. Porque eu posso falar para você, tudo que Jesus tem para você é melhor do que aquilo que você planejou. Mas é você que tem que aceitar. É você que tem que querer que Jesus faça o melhor para você. Guardado Ele tem para você. Mas se você não quiser, Ele não pode fazer. Jesus, Ele respeita a sua vontade. Respeita a minha vontade. E Ele só vai fazer algo por você, se você quiser que Ele faça e permitir que Ele faça. Então, por isso que eu queria convidá-lo a entregar a vida para Jesus. Permita que Jesus transforme, que Jesus cure. Mesmo que você fale, mas eu sou assim. Não, você não é assim. Jesus quer que você seja melhor. Jesus quer fazer de você uma pessoa melhor. Jesus quer fazer de você um morador do céu. E para sermos moradores do céu, nós precisamos mudar. Precisamos ser transformados. Vai ser cantada uma música agora. E eu tenho certeza que, como tudo aquilo que Deus prepara, Ele preparou esse momento também. Enquanto eles cantam, medite na letra da música. E vá fazendo a sua oração. Senhor, eu tenho isso e isso que precisa de mudança. Então faz a sua mudança em mim. E eu tenho certeza que boas novas você vai contar. Que Deus seja louvado pela sua vida.